Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de setembro, encerramento também do mês. Ibovespa terminou o dia com queda de 0,93%, ainda ampliando a queda aí dentro da sua tendência de baixa, onde há um nível de suporte mais relevante pela frente, na faixa ali dos 53 mil pontos. Ibovespa no mês, queda de 11,7%, devolvendo completamente a alta do mês anterior, que foi de 9,78%, e inclusive boa parte da alta do mês também, o mês de julho, que foi de 5%, invadindo aqui parte do corpo anterior. Então, trazendo um cenário mais negativo nesse momento, o Ibovespa já está negativo, mas ampliando esse cenário devido até à anulação aqui da tendência de alta de médio prazo para o Ibovespa. Então, nesse momento, o viés é de baixa para o Ibov, ou seja, em termos de curto prazo, falando em termos de probabilidade a favor da tendência, seria Ibov abre a chance de ter repique aí no curtíssimo prazo, tendo resistência pela frente, isso falando já para o mês de outubro, tendo resistência pela frente a região aí dos 55.000 a 55.500 pontos e com chance maior de gerar topo descendente e continuar a sua tendência de baixa de curto prazo. Inclusive, até o Ibov fechou aqui com 0,93% de queda. Aqui a gente olha o gráfico de 60 minutos, a última hora de pregão dando uma reduzida, mas o índice futuro, que funciona por mais uma hora de pregão, fechou aí com queda, aumentou a queda do dia. A última hora do índice futuro caiu 0,6%, vindo trazer o índice futuro, fazendo aqui um comparativo aqui para baixo. Vou jogar aqui o gráfico do índice futuro. Tá aqui, quando eu falo aqui para baixo, foi isso aqui. O Ibov terminou aqui, o índice futuro ainda veio aqui para baixo. Então, trazendo aí um fechamento pior do que foi o Ibovespa. O Ibovespa deixou uma sombra inferior aqui maior. Então, enfim, cenário negativo nesse momento para o Ibovespa. PTR4 terminou o dia com queda de 2,74%. Fechando abaixo ali do fundo anterior, perdendo aquele fundo que seria uma sinalização mais provável, caminhando aqui para fechar o gap em 17,42, a mínima de hoje foi em 17,75. Então segue numa tendência de baixa que ficou mais forte a partir do pregão passado, confirmou essa tendência, anulou a tendência de alta no gráfico semanal, mensal fez um engolfo de baixa em cima de um candle de rompimento, então um falso rompimento, um sinal negativo, fechou aqui acima dos topos anteriores e volta completamente para baixo. Então, nesse momento, um viés de baixa aí no curto prazo para Petro, assim como eu falei do Ibovespa, fica com expectativa maior de após algum repique, alguma correção no tempo, no preço, de ainda gerar topo mais baixo do que o topo anterior, ou seja, não anular a tendência ainda de baixa de imediato a Petro. Vale 5 conseguiu fechar bem o pregão com alta de 2,06%, fechou em 1 centavo acima do gap, fechando o gap em 23,77, trazendo uma chance de gerar um repique dentro da sua atual tendência de baixa. Traçar só os últimos movimentos, a gente tem aqui topos e fundos descendentes. Para ela anular a tendência de baixa, ela deveria romper aqui essa máxima desse topo, do último topo descendente, em R$ 24,60, que é onde passa uma resistência um pouco mais importante, fundo anterior, esse topo e o gap. Então, a faixa de preço aí que vai de 24,52 até a região de 24,83, a zona de resistência mais relevante para Vale. Acima do patamar que ela está, uma resistência intermediária ali pela frente, ficaria ali em torno dos R$ 24,30. No mês, a Vale terminou aqui com queda de 8,43%. E o interessante é que a queda perdeu os fundos anteriores em fechamento. Dois fundos gerados aí praticamente em 2013, ou esse aqui mais para 2014, mas esse fundo aqui de 2013, a ação perdeu esse fundo, vindo aqui para baixo, fechando mal, pivô de baixa no gráfico mensal. Então o cenário gráfico da ação não é positivo, mostra fraqueza até em relação ao próprio Ibovespa, é um ativo mais fraco do que a média, vamos dizer assim, e para trabalhar na ponta compradora, ficaria um pouco mais voltado a pensar em compra, pelo menos de fundo ascendente, falando em compras de swing trade em cima da Vale 5. BBAS3 teve um pregão bem ruim, queda de 7,26%.
tendência de baixa bem forte na ação, anulando a tendência inclusive de alta no médio prazo também. Então tivemos isso em vários ativos nesse mês, no mês aqui de setembro. A ação vai caindo forte, no mês ela teve uma queda de 27,04%, também anulando ali, engolfando um engolfo de baixa, encobrindo o corpo inteiro do candle anterior, que foi responsável pelo rompimento e fechamento bem acima do topo anterior. Então a ação volta completamente para baixo. Ainda assim é um topo descendente, ascendente no gráfico mensal, mas é um sinal negativo que aumenta a chance de fazer isso e gerar ainda mínima mais baixa do que o atual movimento de queda dessa ação. Falando em termos de suporte, tem um gap ali que continua aberto, que vai caminhando para fechar esse gap aí nos próximos pregões em R$ 24,97, R$ 24,99 a R$ 24,97, e depois suporte para essa ação na faixa dos R$ 23,82. Então é um ativo mais interessante se pensar em trabalhar na ponta vendedora, falando em swing trade. Para posições rápidas, aí, principalmente de day trade, aí pode trabalhar com a operação de compra, caso a ação venha a conseguir, por exemplo, se abre caindo no próximo pregão, dia 1º de outubro, e consegue reverter aqui para cima, superando 25,89, abre a chance de trabalhar na ponta compradora aí de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Outro ativo que teve um desempenho bem ruim no mês, voltando aqui para o gráfico mensal, e principalmente vem tendo dois pregões ruins nessa semana, é a BVMF3. No mês ela caiu 17,11%, respeitando a resistência aqui. Vinha bem no mês passado e devolveu, simplesmente um único mês, devolveu 2 meses anteriores de subida. Então o ativo vem com a tendência de baixa também muito forte. E nesse momento, esses ativos com a tendência de baixa muito forte, fica difícil de se planejar uma compra de swing trade que não seja contra a tendência, depois de algum candle de indefinição e superação, candle menor do que esses aqui, e superação da máxima do candle anterior para pensar em compra contra a tendência, ou simplesmente buscar uma compra um pouco mais a favor de uma nova tendência, de um fundo ascendente. Enquanto isso não acontecer, é um cenário gráfico nesse momento na BVMF3 que aponta mais para planejamento na ponta vendedora, para fazer venda de swing trade aí em outubro. Isso pode acontecer aí num possível repique de alta que venha testar as resistências na faixa aí de 11,82 a R$12, a zona principal de resistência que eu vejo pela frente num repique de alta. Depois teria o gap mais distante em R$12,29. E o suporte que ela tem pela frente, primeiramente esse fundo que está sendo testado na faixa de R$11, arredondando, e tem aqui um gap em R$10,87 a ser fechado ainda. A mínima de hoje foi R$10,92, então muito próximo, e abaixo aqui um fundo em R$10,68, a ação também anulou a tendência de alta de médio prazo, gráfico semanal. Falando dos demais ativos aqui, CL3 no sentido de que vem numa tendência de baixa, e para buscar uma operação na ponta compradora, que a gente até buscou uma compra aqui nesse ativo, ela veio aqui para cima, mas aí voltou forte para baixo, terminamos saindo dessa posição, a favor de uma tentativa de pegar uma reversão de tendência. Nesse momento, com esses dois candles de alta aqui dessa ação, o mais interessante seria, no meu entender, buscar a entrada após alguma sinalização de baixa, alguma queda nessa ação, e seguido aí de um novo sinal de subida, um fundo ascendente no gráfico diário, seria mais interessante. Enfim, alguma sinalização mais clara que não tem um movimento mais forte para baixo, como vem acontecendo, os movimentos de baixo sempre perdendo o fundo anterior, e isso não acontecendo, seria uma alternativa de buscar compra em CL3, que está indo até bem na semana. A semana vai apresentando aí alta de 3,76%, e o mês ela caiu 3,06%. Cruz 3 mais um aqui, essa aqui já anulou a tendência dela, diferente ainda da CL3, que não fez a superação da máxima do topo anterior. A Cruz 3 já conseguiu fazer isso, anulou a tendência de baixa de curto prazo, ainda está em tendência de baixa de médio prazo, mas dentro desse movimento de subida, olhando para os próximos pregões, para ainda o início do mês de outubro, essa ação pode trazer a alternativa de entrada após um movimento de baixa ou um movimento lateral, enfim, uma correção desse movimento de subida, pensando em compra de swing trade.
E das nossas operações, encerrei todas as posições que tinha aberto antes do fechamento do mês, do pregão que fecha o mês, um leilão um pouco mais forte. Encerrei aqui a posição de compra na Embraer. O meu encerramento aconteceu em R$ 23,92. Ela terminou ganhando força aí no finalzinho do pregão e principalmente no leilão. E aí é um dos motivos, a ação aqui, pegar o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, o ativo aqui dentro de uma lateralização, decidi pela saída antes mesmo do encerramento do pregão. Aí, a última hora de pregão, o ativo deu uma disparada para cima. Mas enfim, foi uma posição que gerou aqui um retorno em torno de 3,28%. Esse retorno, o que proporcionou uma evolução do capital em torno de 0,76%. O ativo segue em tendência de alta e também é um papel para ficar de olho aí no mês de outubro, podendo trazer outras oportunidades na ponta compradora. A BRML3 não, a outra ação, a ESTC3, que a gente tinha uma venda, decidi pela saída dessa venda em 25,06, depois que a ação gerou aqui um movimento fraco no G60, e aí ganhou força no gráfico de 60 minutos aqui na subida, e no gráfico intraday, na hora que ela vai aqui num gap de alta que ela abriu, bate ali nos R$25, que é um gap aqui em 24,97, sendo mais exato, e começa a reagir em cima, não volta para baixo desse gap, decidi pela saída, não aguardar nem bater lá no stop, que era 25,32. Então a saída dessa posição foi uma saída com perda, uma perda de 1,46% e 0,21% do capital. E por último, BRKM5, que terminou acionando o nosso stop. A ação foi lá bater nos R$15,89, que foi o stop estabelecido nessa operação. Bateu lá nessa região logo no início do pregão. Na primeira hora de pregão já bateu em 15,85. Perdeu a mínima da primeira hora de pregão. Na sequência ainda tentou subir, voltou para baixo da mínima, ainda fazendo uma nova mínima, e reagiu nas duas últimas horas de pregão. Enfim, a perda foi em torno de 1,98% na posição e no capital total 0,4%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.